paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 4, que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Criador e mantenedor de todas as coisas. No Salmos 24, nós temos: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, o nosso Deus, Ele é o único merecedor de honra, de glória, louvor, de majestade. E Ele tem o domínio e a soberania de tudo e sobre todos. E a palavra-chave da lição é antropocentrismo, ou seja, é uma doutrina, são correntes, estudos que colocam o homem como centro de todas as coisas, quando na verdade nós sabemos que o homem, ele é, como o próprio título da lição fala, é uma criatura, e em sendo criado, ele deve obediência, ou ele deve se prostrar diante do seu Criador. E o nosso Criador é o nosso Deus. Aqui na verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, quando o homem tenta se igualar ou ficar no centro de todas as coisas ou querer ser maior que Deus, nós estamos diante de uma usurpação. Mas, em relação ao nosso Deus, não há nenhuma das tentativas que o homem teve ou que fez para tentar ser maior que Deus, não teve nenhum êxito, todas foram frustradas. E aí nós vamos já pegar alguns exemplos na Bíblia. E para a primeira dinâmica, nós vamos falar exatamente sobre isso. E o professor vai fazer no comecinho da aula. Eu vou deixar essa imagem disponível e o professor vai poder perguntar para os seus alunos assim. Aqui nós temos o título da lição, Quando a criatura vale mais que o Criador. E aqui nós temos quem é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Aí o professor vai poder ler esse salmo que nós já mencionamos, o Salmo 24, com seus alunos. E aqui o professor pode imprimir essa folha para todos os alunos, ou pode ser em dupla, ou o professor pode imprimir uma e ir fazendo em conjunto com os alunos, ou fazer até mesmo na lousa. E aqui o professor fala assim, olha, nós vamos verificar alguns exemplos. Nós vamos pegar aqui algumas atitudes do homem, da criatura, querendo se igualar ou ocupar ou usurpar o lugar do Criador. E aí nós vamos falar do antropocentrismo e em contrapartida nós vamos falar quais foram as consequências do Criador. Ou nós vamos realçar e demonstrar a soberania de Deus. Nós vamos começar aqui com o exemplo do próprio Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, querendo se tornar iguais ao Criador, comeram do fruto proibido, desobedeceram ao Senhor. E o nosso Deus, demonstrando a sua soberania, o que fez? Qual foi a consequência? Eles foram expulsos do jardim, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Aqui, ó, no segundo, nós vamos falar da época dos reis. Podemos falar da época, antes da época dos reis, podemos citar o exemplo de Josué. Josué, um comandante do exército, venceu uma grande batalha contra Jericó, com todas aquelas muralhas estando na direção de Deus. Mas depois uma cidade pequena, eles achando que poderiam, a cidade de Ai, eles não obtiveram vitória. Por quê? Não estavam debaixo da orientação do Senhor. Então o ser humano tem que reconhecer as suas limitações. A criatura precisa obedecer e reconhecer que o único detentor de glória é o seu Deus, é o Criador de todas as coisas. E aí aqui na época dos reis, o professor pode pedir para os seus alunos falarem algumas histórias. Os reis que eu quero citar aqui é o rei Nabucodonosor, que querendo ser grande, querendo ser poderoso ou querendo se sentir o glorioso, teve aí a consequência, ficou louco e ficou igual os animais. Então, o homem, o antropocentrismo versus a soberania de Deus. Isso tudo para demonstrar o quê? Que o homem, ele precisa aceitar e precisa reconhecer nosso Deus. Ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. E um outro rei que eu quero citar é o próprio neto de Nabucodonosor, é o Belsazar. Ele, querendo mostrar sua glória ou seu poder, utilizou os utensílios sagrados em um banquete, em um jantar que ele providenciou. E qual foi a consequência? Pela soberania de Deus, apenas uma mão apareceu escrevendo na parede e foi suficiente para amedrontar todos ali. E aí, na tradução, foi o quê? Foste pesado na balança. Então, nada que o homem possa fazer ou nenhuma glória, nada que tem vai se sobrepor ao poderio, à grandeza e à soberania do nosso Deus. No Novo Testamento, nós podemos citar o rei Herodes, um rei muito perverso, queria acabar com o cristianismo, queria dominar tudo. E qual foi a consequência por ele querer ser o detentor, queria ser o poderoso? Era um rei muito perverso. Ele foi o quê? Foi ferido por um anjo e foi comido de bicho, como dizem. O verme comeu toda a sua carne. Então, mais uma vez, nós verificamos o que acontece com o homem quando tenta se sobrepor ao nosso Deus. Aqui, na introdução, o autor fala assim, ó, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1:18. Então, o nosso Deus, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é o único detentor de toda a glória. E aqui, aí o professor pergunta para os seus alunos, e nos dias atuais que nós estamos vivendo? Daí o professor vai adentrar na lição, falar do primeiro ponto, que fala do desprezo à verdade, depois vai falar o segundo ponto, que é a revolução do pensamento humano. Vai falar de todas essas correntes que enaltecem o homem, que colocam o homem como centro de todas as coisas, que é o renascentismo, o humanismo, o iluminismo, e vai falar do hedonismo, do narcisismo, que é o homem tentando, trazendo a glória, o próprio ego, a autovalorização, a autoadoração. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o único que merece ser adorado. E uma das consequências, algo que aconteceu recentemente, que nós podemos mencionar, é a própria pandemia. O homem parou-se tudo por conta de um vírus. Olha, como o ser humano não pode nada. Todos tiveram de ficar dentro das suas casas. E assim nós podemos verificar o quão limitado é o ser humano. Então, glória somente ao nosso Deus. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica, o professor vai precisar dessa imagem. E o professor vai mostrar, são 4 plantas. E o professor vai falar assim para os seus alunos, o que vale mais nessas imagens? Aí o professor espera eles responderem. Aí talvez quem entenda de plantas vai saber o nome das plantas, mas aqui o que nós vamos analisar é o seguinte. Agora vamos olhar essa outra imagem. Aí o professor vai verificar que tem o quê? Apenas um vaso de barro com a terra, e na outra imagem tem uma mão segurando uma mudinha. Aí o professor vai voltar e vai falar assim, olha, o que vale mais nessa imagem? O que vale mais nessa imagem é a terra, é o que está dentro do vaso. Não importa a beleza da planta, não importa o vaso, pode ser um vaso caro, pode ser um vaso mais barato. O que importa é onde ela está plantada, é o que está no interior, é o que está no centro deste vaso, que é a terra. A planta, ela precisa estar alicerçada, ela precisa estar plantada. E mais, a planta também, para ela viver, ela precisa ser alimentada, ela precisa da água para sobreviver. E ela precisa também do calor, ela precisa do sol. E aí nós vamos voltar para nós, seres humanos. Nós sabemos que nós precisamos estar alicerçados no nosso Deus. Não importa a nossa beleza. Aí aqui nós vamos refutar o narcisismo, ou o hedonismo, ou a egolatria, a autoadoração. Nós vamos falar que se nós não estivermos inseridos na videira que é Cristo, de nada nós valemos. Nós precisamos estar estruturados em
Cristo, nosso Deus, nos criou. Fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós não estivermos ligados ao nosso Pai, nós dependemos dele para sobreviver. Assim como uma planta precisa estar na terra, não importa o vaso, não importa a qualidade. Se ela não estiver na terra, logo ela morrerá. E assim somos nós. Se nós não estivermos vinculados ao nosso Deus, se nós acharmos que nós já somos muito grandes, que nós temos beleza, que nós temos fortuna, que nós temos aparência, que nós temos grandeza, e nós não nos alimentarmos ou nós não bebermos da água da vida que é Cristo, aquela água que nunca mais nós teremos sede, se nós não nos enchermos, não tivermos o calor do Espírito Santo de Deus, logo nós morreremos. Então, não importa o vaso, pode ser um simples vaso de barro ou pode apenas estar sustentado na mão do nosso Deus. Se nós não estivermos em Cristo, de nada nós somos. Então, todas essas doutrinas, todos esses novos ensinamentos que enaltecem o homem, nós devemos refutar. Nós, como os conhecedores da palavra de Deus e sabemos que Ele é o detentor e criador de todas as coisas, nós temos que dizer não, vamos permanecer em Cristo. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, o professor vai pegar 3 canetas, vai deixar a caneta normal, tampada, e aí o professor fala assim, olha, eu quero 3 alunos aqui que escrevam rápido. Eu vou dar uma tarefa para vocês, quem conseguir primeiro vai ganhar um bombom ou um bis, o professor leva alguma premiação. Aí o professor fala assim, olha, eu vou dar uma tarefa para vocês, quando eu contar até 3, vocês têm que escrever o título da lição e a palavra-chave. E aí o professor fala assim, ó, só pode tirar a tampa da caneta na hora que eu contar até 3. E aí vocês escrevam. Só que uma das canetas, o professor vai pegar uma caneta que não está com tinta. Ela vai estar completa normalmente, mas ela não vai estar com tinta. 2 das canetas, uma vai funcionar normalmente e aí o professor vai falar já. Aí quando eles começarem a escrever, 2 deles vai falar assim, ah, mas a caneta não está funcionando. Aí o professor vai falar assim, olha, era para estar funcionando, se vira aí. Aí eles vão tentar escrever, vão tentar fazer alguma coisa e não vão conseguir. Aí depois o professor vai falar assim, olha, da mesma forma, nós podemos até ter aparência ou podemos pensar que somos alguma coisa, mas se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, assim como essa caneta estava sem a tinta, ela não serviu para a sua finalidade, que era escrever. E assim somos nós, nada nós temos, nada nós somos, se o Senhor não estiver dominando as nossas vidas, se o Senhor não estiver no centro das nossas vidas. E quando nós achamos que somos alguma coisa, aí nós somos igual essa caneta, que não serve mais para nada. Se a finalidade dela é escrever e ela não está mais cumprindo o seu papel, ela perdeu a sua utilidade. Então que nós possamos clamar a cada dia ao Senhor e pedir para o Senhor ter o controle da nossa vida, que nós possamos a cada dia lembrar que somos dependentes de Deus, lembrar que nós somos criados por Deus, que nós somos falhos, que não somos nada se o Senhor não estiver na nossa vida e que nós possamos aprender a ser gratos. E quando estivermos assim, ó, secos, como essa caneta que não está escrevendo, que possamos clamar, Senhor, encha-me novamente, dai-me mais de ti, enche-me, purifica, lava-me com teu sangue, encha-me novamente, faz-me sentir e que eu possa reconhecer a finalidade para a qual eu fui criada, que é para honrar, para louvar e para engrandecer o teu santo nome. Nada que este mundo tenha vai se sobrepor ao nosso Deus e que nós possamos sempre lembrar de esconder a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus. Essas são as 3 dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos.